você. Fala galera, muito boa tarde pra vocês. Aqui quem fala é a Dimitra Borges, influenciadora digital e agora locutora desse programa maravilhoso aqui que é o Treta.com. Quem já me conhece das redes sociais sabe que eu já apresento o programa, né? E eu resolvi trazer esse programa aqui pra essa rádio incrível e tá um pouquinho aqui com vocês nesse momento de sucesso, discutindo vários temas da atualidade, gente. E a gente já recebeu um monte de mensagem aqui para o nosso programa, hein? E temos aqui uma convidada muito especial. Vamos dar um salve para ela. Luana, também psicanalista, minha colega de profissão, não é, Luana? Isso mesmo, muito boa tarde aí, Dimitra e todos os ouvintes. Vai ser um prazer estar com todos vocês aqui nessa tarde. Temos muito para contribuir. E mandem suas perguntas. Isso aí! E o nosso tema de hoje, gente, a gente fez muito suspense, porque é um tema que tá super em alta na atualidade. Quem é que não está acompanhando o caso da Larissa Manoela com os pais, gente? Está uma verdadeira guerra esse caso. E a gente está vendo que as opiniões estão completamente divididas a respeito dessa situação. Por isso eu trouxe Luana aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com relação a esse relacionamento, né, da Larissa Manoela com os pais, pra gente poder acabar de vez com essa divisão de opinião aí do público e também vamos ouvir os nossos queridos ouvintes acerca dessa situação, as opiniões deles, quem é que tá certo? Será que são os pais de Larissa Manoela? Será que é a atriz, a Larissa Manoela? Né? Será que houve realmente aí uma situação de roubo? Será que se trata de um transtorno psicológico? Vamos ouvir um pouquinho aqui a opinião da nossa especialista, nossa psicanalista Luana. Então, a gente tem que primeiro pensar um pouquinho que a mídia, ela coloca lá suas análises para induzir o pensamento. Então, tudo que nós falarmos aqui, na verdade, não se trata de diagnóstico para nenhuma parte, nem para os pais e nem para a atriz, mas fazer uma análise do geral, né, de toda a repercussão, das falas que saem muito aí na mídia e sem juízo de valor de quem é realmente o certo ou errado, mas analisar no contexto geral que serve também para as nossas vidas. Essa relação tóxica entre os pais e os filhos. Bota tóxica isso, né? E que isso não começa agora, né, Dimitra? Essa relação provavelmente já tem um ar de toxicidade. A gente não vai dizer com certeza, mas provavelmente aí há algum tempo, né? E quando a gente vai falar isso mais um aprofundado, quando existe aí essa ruptura aí desse filho querendo o seu espaço, pode haver sim o que a gente chama aí do choque da separação, né? É verdade. E trazemos também aqui, né, um transtorno que ele é muito conhecido, que eu acredito, não estamos diagnosticando, né, como ela mesma já falou aqui, não é uma questão de diagnóstico, né, é uma questão de análise. É um transtorno que muitos dos seguidores, que muitos internautas estão supondo que possivelmente os pais de Larissa Manoela tenham, né, que é o transtorno do narcisismo. Pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse transtorno, doutora? Transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno, gente, além de ser difícil de diagnosticar, é difícil de tratar. Por quê? Porque quem tem transtorno de personalidade narcisista tem a sua vida através daquela lente. A lente de fazer o outro entender e achar que depende daquela pessoa para a vida. E quem tem um transtorno narcisista, a gente não tá aqui dizendo que os pais tenham ou não tenham, tá? Que fique isso bem claro aqui, porque precisaria de um teste, precisaria de avaliação e provavelmente esses pais não iam querer, porque quem tem transtorno narcisista não assume que tem, é muito difícil a pessoa buscar tratamento. Então o que acontece? A gente tem um dado até alarmante que vai cerca de 0 a 6% de pessoas que têm o transtorno narcisista. Então, de 100 pessoas que a gente conhece, 6 podem ter o transtorno, né? E aí a gente tem um transtorno vulnerável e o transtorno aquele grandioso, né? E o transtorno vulnerável é aquela pessoa que ela usa da manipulação, mas ela não se engrandece tanto, ela é a coitadinha. Então, ela busca atrair as pessoas para si
Porque o objetivo do narcisista é que não haja essa ruptura. As pessoas precisam estar sempre ali, sendo coadjuvantes da vida dele. Dependendo dele, Pois é. Né? Então, nesse transtorno vulnerável, é aquela pessoa que, nossa, né, o mundo é tão injusto comigo, né, minha filha, você é tão injusta, você é ingrata, né, as pessoas são ingratas, todo mundo é ingrato, eu faço tudo por você, e é isso que você me dá. E aí, a gente tem, no final das contas, um filho, um amigo, um parente, que vai dizer, nossa, realmente, eu devo tudo a essa pessoa. Porque, independente de ser vulnerável ou de ser grandioso, o transtorno de narcisista, ele quer que a atenção volte para ele. E no transtorno grandioso é aquela pessoa, né? Você só tá aqui porque eu te permiti. Isso aqui só se resolveu porque eu entrei para resolver. Você só é o que é hoje, principalmente nos relacionamentos abusivos. É sobre você só é a atriz que você é hoje porque eu abri mão de tudo na minha vida para você ser a atriz que você é. Será que esse é o caso da mãe de Larissa Manoela, Luana? Pois é. Olha só, os ouvintes, alguns estão situados do que a gente está falando, né? Mas para quem não está situado, eu vou dar uma breve explicação aqui a pedido dos nossos ouvintes, certo? O caso de Larissa Manoela é o seguinte, ela é atriz desde pequenininha, né? Isso. Quem nunca assistiu o Carrossel, né? Todo mundo assistiu, todo mundo ama Maria Joaquina, né? Então, assim, desde pequenininha, né, a Larissa Manoela é atriz. Ela tem um talento, assim, digamos que nato, né? A gente pode ver que ela é uma atriz incrível. Ela canta, ela dança, ela é extremamente completa, né? E ainda é uma internauta muito ativa, né? Uma influenciadora digital que é referência para muitas meninas na atualidade, né? Uma capricorniana, assim, retada mesmo, determinadíssima. E famosa por levar seus namorados pra Disney, né? Conhecemos esse meme. Enfim, mas ela é uma pessoa assim muito decidida, determinada e desde nova ganha seu próprio dinheiro com o suor do seu próprio trabalho, né? E aí veio à tona recentemente, não tão recentemente, porque já tiveram outras situações com a mãe de Larissa Manoela que foram expostas, né? Onde a mãe dela expressava insatisfação com o relacionamento com ela, com a estadia na Disney, que ela falava, não tô fazendo nada, isso aqui tá muito chato, né? Então, assim, a gente via que a mãe dela vivia insatisfeita, que a mãe dela expressava opiniões muito grosseiras na internet, né? Com seguidores, e que claramente Larissa era muito limitada, inclusive nos seus relacionamentos, né? Ouvimos também anteriormente boatos de que a própria mãe dela já havia terminado relacionamentos por ela. Como que isso pode acontecer, né? E aí, recentemente, vimos que houve uma ruptura do relacionamento entre elas e Larissa resolveu colocar a boca no trombone e dar uma entrevista para uma rede, assim, que é nacionalmente conhecida, né? E aí, nessa entrevista, Larissa expôs a mãe, expôs o pai, expôs que dos 100% do que ela ganhava, ela só ficava com 2% e todo o restante do valor do que ela ganhava, do patrimônio dela, ficava nas mãos dos pais dela, né? Ela expôs, inclusive, né, que ela precisou até pedir dinheiro na praia para comprar um milho, né, para comer uma pipoca. Como é que uma mulher assim milionária, né, porque ela já é uma mulher adulta, precisa pedir do próprio dinheiro para poder comer um milho na praia? Se é exagero, a gente não sabe, mas que ela tem provas, tem áudios, ela tem. Então, isso é o cúmulo do absurdo e esse tema está gerando revolta na web. Principalmente porque a mãe dela está insinuando que o namorado atual dela, que é o André, também ator, né, é golpista, está com ela por interesse. Será que isso procede? Olha o que a gente tem aí. Né? A gente tem uma mãe insatisfeita, uma filha que... Vamos pensar por um lado de que realmente existe um transtorno. Então, como foi que Larissa Manoela foi criada? Foi criada para colocar tudo na mão das mães. Foi criada para ela assim, olha, eu dependo da minha mãe para tudo. Minha mãe me ajuda, minha mãe me dá tudo, eu devo tudo a ela. Porque as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, elas fazem com que o outro sinta a necessidade de estar sempre, de doar sempre, porque parece que existe uma falha aí,
dessa outra pessoa quando ela não faz isso, entende? Então vamos pensar que existe assim esse transtorno. E aí agora a mãe está querendo desviar as atenções dela, porque eles fazem muito bem isso. Desvia a atenção, o foco está muito nela, então ela desvia a atenção. Aí não, eu tô querendo cuidar dela, porque o namorado é que é o golpista. Vocês não estão entendendo, estão interpretando tudo errado. Eu sou aqui uma boa mãe, né? Somos pais maravilhosos, né? E aí, esse namorado que ela tem é que não presta. E vai desviando o foco. O principal objetivo do narcisista, quando ele é encurralado, principalmente quando ele está prestes a sofrer uma rejeição social, é mudar o foco e justamente fazer o que a mãe está fazendo, ser extremamente grosseira e humilhar essa outra pessoa. É porque ela quer essa pessoa aos pés dela o tempo inteiro, né? E Luana, a gente tem participações de ouvintes aqui acerca desse assunto e a gente vai estar ouvindo agora, certo? Vamos ouvir o que aqui nosso público tá pensando. Sim. O primeiro ouvinte da gente é o Cauã, tá bom? Vamos lá, Cauã, me expresse aí sua opinião. Oi, meu nome é Cauã, essa mensagem é pro programa Treta. Sobre o caso da Larissa Manoela, eu acho que a revelação de sua família foi um choque para todos, sabe? Grande parte dos brasileiros já conhecia ela, viram ela crescendo através de novelas, filmes, diferentes programas que ela apresentou também. E a gente sempre viu uma menina super doce, que se mostrava, se importa muito com a família. E assistir, ver como é que os pais acabaram tratando ela por conta do dinheiro que ela fez em sua própria carreira, sendo que nem era algo que ela fazia questão até de fato perder a confiança neles, foi muito triste. Essa é a opinião do nosso ouvinte Cauã e eu acredito que muitas pessoas, né, dividem o mesmo ponto de vista, né? O que você tem a dizer com relação a esse ponto de vista, Luana? Assim, eu quero falar o seguinte. Quando a gente olha para essa geração, digo geração da gente, os mais novos, né? Eu e você, Dmitry, somos mais novas, né? Mas assim, provavelmente aí da idade do Cauã, que eu creio que é um jovem, né, novo, tem uma outra perspectiva de pensamento. E ele, como ele falou, né, vê crescer, vê que sempre foi uma pessoa amorosa e de repente há esse tratamento hostil dos pais. E aí a gente tem um outro lado, que é o lado que diz, não é bem assim, né? Porque se os pais estão ajudando, é a obrigação dela. Não faz mais que obrigação. Se ela está falando isso, é porque realmente ela não é uma filha tão boa assim, né? E aí a gente começa com aquela história, porque na minha época, aquele negócio de na minha época, é porque essa geração Nutella, e a gente tem que parar com isso. Com certeza. Porque cada época foi uma época. Isso aí, a gente está em constante evolução, né, Luana? E a gente precisa justamente colocar e compreender que a época da mãe para a época que a gente está vivendo agora, né, a época dos nossos pais, avós, eram totalmente diferentes, não havia abertura que tem hoje. Né? Exato. Por mais que haja desinformação hoje nós temos muitas informações legais, principalmente para entender que o filho ele precisa ter autonomia, independente de que se a mãe vai cuidar dos bens financeiros, se vai ser advogado do filho ou não, esse filho precisa ter autonomia quando ele é maior de idade para decidir o que quer. Isso. Né? Sem então, ter que ser submetido a uma chantagem emocional, né? Isso. Então eu acho que custa muito para algumas pessoas da nossa sociedade entenderem, infelizmente, é que filho precisa... Primeiro, filho não é extensão dos pais e precisa dar os próprios passos. É isso aí. Temos mais opiniões de ouvintes aqui para vocês e a nossa próxima ouvinte é Vitória Lorena. Vamos reproduzir. Boa tarde, eu me chamo Vitória, estou vindo aqui através do programa Treta. Mostra que, de certa forma, a Larissa, ela já é maior de idade, ela já tem um controle na vida dela, ela faz o que ela quiser. E os pais não têm mais que ficar, controlar do que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. E pela entrevista que eu vi
assim, por partes com a Cris, né? Que a mãe coloca como fosse muito por questão de protegê-la devido ao namorado, o futuro marido que ela tem, né? Que está manipulando ela, entre outras questões. Independente, vamos dizer que se for realmente isso, né? Do cara querer se aproveitar da Larissa, que na minha opinião ele também tem condições financeiras, eu acho que não tem para que ele fazer isso, né? É a vida dela, né? Ela já tem mais de 18, ela faz o que ela bem quiser. É isso, como o Vitória acabou de falar, né? André também é um ator e também tem domínio, né, da própria vida, tem condições financeiras, claro que não ainda o patrimônio que a Larissa acumula, porque ela começou a carreira muito pequenininha, André também, mas não tanto quanto ela. Mas, obviamente, ele é a única pessoa atualmente que está dando apoio emocional à Larissa, né? Inclusive, ela está agora, atualmente, abrigada pela família dele, que é o noivo dela, né? Para vocês verem o ponto que a situação chegou nessa relação de pais e filha. E se ela fosse uma filha tão ruim como estão dizendo, será que ela deixaria o patrimônio de 18 milhões de reais para os pais, para começar do zero? Uma coisa interessante que a nossa ouvinte Vitória falou. Controle, né? O que é que o transtorno de personalidade narcisista, mais uma vez lembrando que não é aqui um diagnóstico de que os pais têm ou não, mas apontando para isso, tá? Diminuição emocional e psicológica. Então, eu tenho o controle, eu preciso ter o controle como é que eu faço para ter isso? Eu preciso diminuir, né? Eu preciso ter estratégias para que essa pessoa continue ali sendo propriedade minha. E nós sabemos que filho não é propriedade dos pais, né? E aí o que acontece? Ela ter deixado 18 milhões é aquela história, melhor ter paz do que ter razão. Porque com certeza nos bastidores está sendo muito pior emocionalmente para ela do que toda a mídia expondo, né? Cada uma com seu viés aí, né? Porque a mídia ela faz essa indução toda e para ver quem é que tá contra, quem é que tá a favor e tal, e aí coloca a pessoa lá no centro das atenções e se importa muito pouco com o emocional. Isso é a realidade, né? Se importa muito pouco com o que ela tá passando, porque não é fácil você olhar para seus pais e dizer assim, a partir de hoje nosso vínculo vai precisar ser quebrado. Isso dói em qualquer filho, né, que teve o mínimo de afeto, de conexão afetiva com seus pais. Isso é realidade. Então a gente precisa olhar por esse viés aqui do controle e de que os 18 milhões que ela deixou não significa que é porque ela é boazinha, porque ela preferiu ter paz. Exatamente. Ter paz vale muito mais do que o dinheiro, né? No caso dela, principalmente porque parece que tudo na vida dela era controlado, monitorado, estipulado pelo pensamento, né, do que era adequado ou não. Sim. Da própria mãe. Sim. Então, assim, claro, eles precisam ter uma relação familiar, mas as pessoas precisam desmistificar isso de que só porque é parente, tem laço sanguíneo, né, quer o nosso bem, quer nos proteger. Não é assim que as coisas funcionam. Assim. Nem sempre, né, porque se fosse assim, a gente teria tantos pais presentes na vida das crianças, né, porque hoje em dia, se vocês pararem para observar, quantas crianças, né, por aí não tem pai, não tem mãe, porque o pai não quis assumir, né? Sim. Porque a mãe é mãe solo, ou então porque a mãe trabalha demais e não tem tempo para os filhos. Então, assim, questão de laço sanguíneo importa. Talvez importe realmente, né? De forma sentimental, a gente sempre ama muito aqueles que nos deram a vida, né? Inclusive, a gente não compreende, às vezes, aqueles que nos deram a vida não darem o amor que a gente precisa de volta, né? Mas a questão não é essa. A questão que está em pauta aqui é essa questão do controle que você acabou de falar, né? A questão do porquê que a mãe dela resolveu abrir mão desse seio familiar que ela tanto diz sentir falta hoje por questões financeiras. E se ela realmente quisesse tanta filha de volta, ela teria realmente aceitado esse patrimônio? Sim. Ou você acha que ela teria... Não, minha filha, vamos dividir aqui meio a meio, você também trabalhou o suficiente para ter a sua parte. Vamos pensar o seguinte, uma coisa que um ouvinte trouxe. O namorado dela tem condições. Exato. E aí a gente entra, eu quero pensar muito sobre isso aqui,
de que cada pessoa, cada ser humano vai ter as suas próprias experiências. Isso. Então, se o namorado, ele é interesseiro, se ele vai dar golpe, se ele não vai dar golpe, ela está com ele e ela sabe o namorado que tem, apesar da gente não conhecer as pessoas, que isso fica bem claro, assim, a gente não conhece ninguém 100%, nem a gente mesmo, Sim. né? Mas, se ela tiver que passar por isso, vai ser a experiência dela. Isso. E se tratando da parte financeira, será que essa mãe já não recebia a comissão dela? Com certeza não era o salário mínimo. É possível que esse patrimônio dela de quase 15 anos, são 15 anos, eu não sei exatamente quantos anos de carreira, mas ela é atriz desde os 4 anos de idade. Como desde 4 anos de idade ela é atriz em redes nacionalmente conhecidas e só tem 18 milhões de patrimônio. E propagandas e comerciais. Entende? e, 18 né? milhões ela deve ter recebido apenas nessa entrevista que ela deu aqui, nesse Sim, final de semana. Sim. Então, será que só isso que restou pra ela? Será que isso aí é correspondente aos 2% que ela tinha direito? De toda a fortuna que já rodou pela mão dela? Sim, imagine. Sabe? Né? É pensar o seguinte, ela abriu mão, a Larissa Manoela abriu mão desses 18 milhões, mas já saiu uma notícia aí que ela tem agora uma mansão, né? Ela ganhou uma mansão aí. É, né? e tá financiada, né? E- Parece que ela pegou empréstimo pra poder tá pagando essa mansão. Olha que situação. E aí a gente vê essas disparidades, né? O que leva os pais fazerem isso, o que realmente está no fundo desta ação. Pois é. Porque a gente não conhece a fundo o ser humano. E se tratando de narcisismo, gente, a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa não suporta ser rejeitada, e quando isso está próximo para acontecer, ela vai usar de mecanismos de defesa. Que a gente vê muito isso, né, Dimitri? Na psicanálise. Constantemente, né? constantemente. A gente vê os mecanismos de defesa É aí. involuntário. Né? É A gente vê involuntário. os mecanismos de defesa aí, eu não posso perder, o que é que eu vou fazer? Então, assim, por mais que minha família agora esteja no auge do escândalo, Sim. eu vou colocar essa treta, como tá aqui no programa, né? Pra rolar aí, pra poder eu continuar tendo controle, né? Se realmente foi essa questão ligada ao transtorno narcisista, eu quero deixar bem, assim, uma coisa a se refletir. Essa mãe tem menos massa cinzenta porque existe aí um cérebro atípico, né? Essa constituição cerebral, esse funcionamento cerebral, a lente pela qual a mãe vê as coisas no mundo, não é normal. É uma forma atípica Exato. de ver as coisas. É uma forma um pouco como a gente falou inicialmente, narcisista, né? É, Ela só olha pra o próprio umbigo. o próprio umbigo. A gente tem aqui a opinião de um ouvinte, Sim. né? Ele mandou por escrito, não foi por áudio, provavelmente tímido, mas eu quero ouvir a voz de vocês, hein? Ele mandou aqui: meu nome é Sandro e tenho 22 anos. Não tenho uma opinião formada sobre o caso, mas acho o seguinte: será que uma pessoa de mais idade, uma coroa, consegue se colocar no lugar de Larissa Manoela? E será que um jovem da minha idade pode se colocar no lugar dos pais? É uma pergunta realmente complexa, né? Sim. Porque isso aí a gente já passa pra parte da empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, saber o que o outro tá sentindo. E como ele disse, será que uma pessoa mais velha consegue se colocar no lugar de uma pessoa mais nova? Ou uma mais nova no lugar de uma pessoa mais velha? São mentalidades completamente diferentes, épocas completamente diferentes, né? E uma pessoa muito mais velha, será que a gente consegue mudar o pensamento daquela pessoa que cresceu com aquela crença limitante de que a vida tem que ser dessa forma? Isso. E aí eu penso o seguinte: esses pais, essas pessoas de mais idade, Sim. elas projetam na mente delas, no querer delas, a partir dos olhos dela, dos objetivos dela, o futuro de um filho que é uma outra pessoa. Por aí a gente precisa já analisar. Por mais que a gente se coloque no lugar dos pais, a gente vai pensar nas perspectivas que a gente tem. Então, quem é essa pessoa? Né? Qual é a idade? Né? O que ela está fazendo? Quem é ela? Né? A personalidade, convivência em família. Porque a gente está vendo aqui o público, né? Isso. O social, O o que estão midiático. trazendo a público. Mas e como é a relação lá na intimidade? Então, será que essa mãe projetou para essa filha: olha, minha filha é um arraso de atriz e vai me deixar rica? Vamos pensar por aí. Será que não foi essa a razão do início da carreira Né? dela? Né? Vai me deixar rica, eu vou ser rica, Pois é. né? E aí a mãe quer controlar as viagens, como você falou no início. Aí aqui tá chato, tá, mas
eu tô aproveitando, mãe. A viagem também é Exatamente. minha. Como ela né? mesma disse, a Disney pra ela é o paraíso, é o lugar preferido dela no mundo, né? Então a mãe, como mãe dela, deveria aceitar. Sim. E aí a Entender. gente parte desse pressuposto de que será que as expectativas frente aos filhos, e eu falo de modo geral, eu como mãe, você que está do outro lado aí como pai, como tio, será que as expectativas que a gente cria na nossa mentezinha aqui, cheia de coisinhas, o que a gente projeta no outro, aquilo que a gente queria ser e não foi? Pois é, existem muitos pais que fazem isso, né? Eu queria ser tal coisa, mas não tive oportunidade. Então Isso. quem vai ser é o meu filho, né? Tem, infelizmente, muito disso por aqui. E é por isso que eu quero soltar aqui pra vocês o áudio de mais um ouvinte. Vamos ouvir? Olá, ouvintes da Rádio Roseira FM Itaberaba, aqui é Sueli Argolo, comunicadora. E vou deixar aqui o meu parecer a respeito do caso de Larissa Manoela. Sabemos que este caso vai se estender e muito. É uma grande polêmica, porque se trata de uma pessoa famosa. E o que eu acho? Que quando Larissa era criança, logicamente os seus responsáveis, né, seu pai e sua mãe, eram que cuidavam da sua finança, né? Hoje Larissa já é uma mulher, ou seja, maior de idade, uma empresária, e ela tem direito sim, de reivindicar aquilo que lhe diz respeito, que é o seu bem, né? Seu dinheiro. E, com certeza, tudo que fizer com o dinheiro dela tem que ser comunicado a ela. Porque assim vai ser melhor para todos, né? Ainda que seja pai, mãe. Não pode chegar e desviar o dinheiro e sair assim, comprando outros bens. Por que não comunicou antes? Essa é a opinião da nossa ouvinte Sueli Argolo, né? Ela trouxe um ponto muito importante aqui pra gente, né, Luana? Sim. E essa questão dos pais querem controlar as finanças dos filhos, isso não é só lá, não. A gente vê isso muito também no anonimato, viu? A gente que trabalha com família vê muito isso, dos filhos às vezes casam, saem de casa, e aí tem uma codependência, isso também tem no narcisismo, tá? Essa codependência emocional. Talvez de que simbiose? Esse esticar um pouquinho do cordão umbilical que não rompe ali quando o filho ou fica maior de idade ou quando sai de casa e cria sua própria independência. E aí esses pais acham que tem um certo direito de dizer assim, não, é melhor você gastar seu dinheiro em tal coisa. E aí, muitas das vezes, isso é muito adoecedor, gente. E acontece mais do que a gente imagina. O filho, para não machucar o pai, ele diz, tá bom, tá certo. E será que ele não tá sendo machucado nesse processo? Isso. Né? Quem é que Ele tá sofre parando muito. pra pensar Ele nesse sofre sofrimento? muito. E imagine o que Larissa Manoela não pode desenvolver, inclusive, de transtorno por conta dessa situação depois. Porque hoje tá no auge, hoje tá ali, as emoções estão à flor da pele, mas com o passar do tempo, pode sim, ela precisa de acompanhamento psicológico, toda essa questão que a gente já sabe. Mas isso é muito comum, né? Eu vou deixando. Ai, meu pai, minha mãe porque me ama. Ai, porque eu quero. E aí tem uma questão também. O medo do filho arriscar, né? Filhos que têm medo de arriscar. E aí o pai diz assim, eu não falei pra você que ia dar errado? Porque é a primeira coisa que o narcisista faz. Olha só, Luana. O que a gente tá falando aqui é tão polêmico que a gente não para de receber interação do público. Que bom. A gente recebeu mais um áudio agora, que é de uma pessoa que já mandou uma mensagem antes, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o nome dela é Elisângela. Na mensagem escrita, ela disse: Oi, sou Elisângela e acho que toda história tem dois lados, sendo que todo ser humano deve ser respeitado. Nesse caso, é bem complexo expressar uma opinião. Apenas ressalto que o amor entre família não deve ser quebrado e tentar resolver a situação com muito amor e esperar a raiva passar. Em sequência, Elisângela me mandou um áudio que a gente vai ouvir agora.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Genítria. Boa tarde, Luana. Então, eu mandei aí, por escrito, eu vou mandar um áudio, eu acho que fica melhor, a minha opinião sobre o caso, né? Na verdade, eu acho que toda história tem dois lados. Sendo que todo mundo deve ser respeitado como ser humano e todo mundo deve ser respeitado, né, pela sua opinião. Desde quando essa opinião não ofenda, não interfira na vida dos outros. Acho que é um tema bem extenso e bem complexo. E nesse caso aí, eu só ressalvo o seguinte, acho que tudo tem que ser resolvido com amor. E agora, na emoção do calor, da raiva, dos achismos, eu acho que eu tô certo, eu também acho, ninguém vai baixar a cabeça. Eu acho que família é família, o amor tem que prevalecer. E eu creio e peço a Deus que essa família se entenda e se resolvam, né? Porque tudo tem jeito e tudo pode ser restaurado. Essa é a minha opinião. Resolver com amor e resolver quando o fogo esfriar. É a opinião muito bacana aqui da nossa ouvinte Elisângela, gente. É uma coisa que é realmente, como ela disse, um assunto extenso, um assunto muito polêmico, né? Que tem que ser tratado, eu acho que primeiramente em família, mas eu acredito que se em família não resolveu, por isso ela veio a público, né? Expressar o lado dela antes que as coisas fugissem do controle, porque a gente sabe, pessoas públicas, infelizmente, não têm vida privada, né? A vida privada das pessoas públicas é constantemente monitorada pela sociedade. Se a pessoa compra um milho na praia, tá todo mundo sabendo até o nome da pessoa na qual ela comprou o milho. Isso. Né? Então, antes disso acontecer, eu acho que ela quis vir a público e contar o lado dela. O que a nossa ouvinte trouxe é muito pertinente, né? Tratar esses assuntos dentro da família e colocar com amor. Mas quando a gente fala de uma pessoa que tem a sua visão de mundo distorcida, às vezes a gente precisa amar de longe. E isso é o quê? Estabelecer limites. Tá? Não é deixar de amar os pais. E eu quero deixar aqui uma coisa que eu trago muito. Nós precisamos honrar os nossos pais. Princípio de honra não é porque eu querendo ou não. Princípio de honra é a obrigação de todo filho. Por quê? Porque nossos pais nos deram a vida. Honra não é fazer o que os pais querem. Honra não é deixar de discordar. Princípio de honra não é bater palma para tudo que os pais fazem. Não, princípio de honra é dizer, eu te agradeço porque você me deu a vida, tá? E estabelece limites respeitosos. Então, a gente não tá aqui fazendo apologia para que filhos se revoltem com seus pais. Exatamente. De jeito nenhum. Porque um ambiente que vem para público que é tóxico, é porque ele já é tóxico há muito tempo lá no privado. Isso aí. Então, muitos filhos hoje do anonimato passam por isso, tem pais narcisistas, sofrem, choram nos seus quartos aí, caladinhos. Então, é o princípio de honrar esses pais pela vida que eles deram, agora estabelecer limites. E eu acho que é isso que ela tá fazendo, e aí a gente só ver esse lado de que, nossa, que chocante, é muito dinheiro. Tá vendo a confusão, né, Luana? As pessoas estão confundindo o que é honrar pai e mãe com abaixar a cabeça pra tudo, até mesmo com o que você não concorda, né? Então eu acho que realmente o que aconteceu aí foi, ela percebeu que tá adulta, percebeu o que estava acontecendo com a sua situação financeira, não ficou contente com a situação e resolveu levar a público porque provavelmente de forma privada não foi resolvido, né? Sim. Inclusive uma funcionária que trabalhou na casa da família veio a público também numa matéria que foi exibida na TV para contar que, se não me engano, no ano de 2019 ou 2020, a Larissa Manoela ia prestar, né, dar uma entrevista lá no programa Vai Fernandinha, e ela deixou de ir de última hora porque levou um tapa na boca da mãe, que quebrou o dente da frente dela. A funcionária de dentro da casa de Larissa Manoela da época veio a público falar essa história. Realmente ela cancelou a participação em cima da hora, aconteceu isso de verdade e realmente ela teve o dente quebrado. Se foi a mãe que quebrou, a gente não tem como saber porque é a voz de uma pessoa que disse estar lá, mas a gente não tava.
né? A gente não tem provas, a gente não tem como falar, e nem a própria Larissa trouxe isso a público, né? Mas é uma coisa que a gente está trazendo porque é um depoimento de uma pessoa que disse ser parte do círculo de relacionamentos da Larissa, né? Sim. Com relação a isso, se aconteceu o que a gente não sabe, o que você pensa com relação à agressão física partindo de pai, mãe para filho? Antes de eu colocar, tem uma pessoa aqui no Instagram que quer o número para mandar áudio. Vamos lá agora! Pronto, é o 3251 1741 para mandar áudio, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Certinho. Então, estudando infância, psicanálise, neurociência, violência, não educa, e principalmente partindo da figura de autoridade, que são pais e cuidadores. Eu não sou a favor de uma educação sem limites. Criança precisa de limites, mas limites respeitosos. A gente tem, inclusive, uma correlação nas pesquisas de neurociência que o transtorno narcisista vem da violência na infância. Verdade. Do medo do abandono. Verdade. Então, isso é muito mais amplo e muito mais sério do que a gente pensa. A gente não sabe da infância dessa mãe, do que ela passou, né? É claro que a gente não vai dizer assim, nossa, é porque ela passou, por isso que ela tem direito de fazer algo dessa extremidade. Não, não é isso. Mas está correlacionado. Compreende? Então, assim, bater nos filhos, humilhar. A gente fala assim, nossa, violência contra criança e adolescente. E aí os pais muitas vezes falam assim, mas eu não bato meu filho. Mas humilha. Que é praticamente a mesma coisa. Sim, é uma agressão. Sim, é uma agressão, né? psicológica, né? A criança não tem marcas corporais, mas tem marcas na alma. E outra coisa, a agressão física, ela faz com que a criança cresça acreditando que a violência é sempre a melhor forma de Sim. resolver todos os conflitos. Sim. Tem gente que fala, um tapinha não dói. Eu fui criado com tapa e tô ótima aqui. Muita gente foi criado com tapa e tá ótimo realmente. Mas será que tá ótimo? Sim. Será que não abaixa a cabeça quando alguém grita ele na rua? Quando o chefe fala, olha, você fez errado, faça de novo. Será que não quer pedir demissão do emprego? Uhum. Sabe? Então, assim, criam traumas que as pessoas não percebem que tem, mas ao longo da vida ela vai demonstrando, né? Que tem certas coisas que afetam ela. E essas coisas estão lá atrás. Sim. Quando ela com levou certeza. aquele tapa que não doeu, né? Isso. E olha, hoje a gente tem muito essa fala dos mais velhos, né? Exatamente. Eu apanhei e não morri. Gente, isso é tão horrível. Horrível. Eu apanhei e não morri. Não, apanhei e não morri. Mas quando a gente vai pro consultório, a gente tem muitos jovens hoje que são consequências do apanhei e não morri. Por quê? Porque esses pais são extremamente tóxicos. Isso aí. Mas são pais ansiosos, são pais que se consideram fracassados, são pais que tomam diazepam, tolazepam, tanta coisa, né? Não tô criticando quem toma remédio, não é essa a questão aqui, mas são pessoas que não se cuidam e não admitem que aquela surra... Não tem um controle emocional. Sim, não tem Né? controle emocional. Exato. E não admitem que aquela surra que eles levaram marcou a alma deles. E eles não Né? sabem dialogar, não prezam. Porque na realidade o que resolve tudo hoje em dia é o diálogo, Sim, né? sim. E a gente tem um áudio de mais um ouvinte aqui que eu vou colocar aqui pra vocês, tá certo? Vamos lá? Boa tarde, aqui é Paulo, eu estou falando do centro. Eu queria perguntar a Dimitra Borges o que foi que fez, qual foi a mágica que levou ela a ser uma menina tão talentosa, tão inteligente, em atividade, dessa forma que onde ela chega, ela faz sucesso. Outra coisa, se ela estiver me ouvindo também, o que é que falta para Itaberaba se transformar numa cidade mega? O que é que você acha? Um abraço, um beijão grandão, Dimitra. Esse áudio aí do ouvinte não foi exatamente sobre Larissa Manoela, não é? Foi sobre a Dimitra. Então, primeiramente, muito obrigada pelo elogio. Eu acho que tem muito da minha criação, né? Meu comportamento, a forma como eu lido com a vida, porque eu acho que tudo vem de casa, né? É claro que a gente adquire nossa personalidade ao longo da vida, mas primeiramente a educação que a gente tem em casa que forma a nossa primeira personalidade, né? Até a gente conhecer um pouco mais, né? Tomar autoconhecimento.
né? Então eu acredito que meu comportamento, meus sonhos, tudo isso veio de berço mesmo, de família. Inclusive eu sou muito grata às pessoas que me criaram, porque eu me senti muito amada, muito acolhida a vida inteira e graças a Deus nunca precisei passar por um trauma como a gente estava falando aqui anteriormente, questão de agressão, etc. E por isso eu me solidarizo muito com as pessoas que infelizmente sofrem com isso, né? Temos aqui mais um depoimento. Nossa, essa ouvinte está inspirada, viu, gente? Meu nome é Filomena Souza. Tenho 78 anos. A visão da pessoa mais velha que a gente estava precisando aqui, né? Minha neta me contou sobre o caso dessa jovem atriz e de seus pais. Como vocês dizem, isso é uma treta? Pois é. Na minha época, acho que não tinha essa palavra, mas gostei muito do programa. Me desculpe se a mensagem é longa, escuto a Rosário, mas quase nunca envio mensagem. Tô me sentindo privilegiada, hein, gente? Minha opinião, é verdade que cada caso, cada treta, tem pelo menos dois lados. Vou falar de uma terceira coisa. A família já foi pautada pela religião e pelo respeito. Às vezes exagerado, dos mais jovens pelos mais velhos. Hoje, a família, assim como tudo na vida, é marcada pelo capital, pelo dinheiro. Quando a gente vê casos assim como o de Larissa Manoela e dos seus pais, a gente tem a oportunidade de pensar sobre o amor e o risco de colocar o dinheiro acima do respeito, acima do amor, acima da importância do que há de melhor nas relações. Essa foi a mensagem de Filomena Souza, de 78 anos. Sim, bem pertinente essa mensagem e traz pra gente essa reflexão, né? Aonde está o lugar do amor e aonde está o lugar do financeiro, do dinheiro? Que hoje em dia é dominante, né? E sabemos, nós precisamos compreender aqui que a nossa construção é biopsicossocial. Verdade. Né? Então a gente tem o biológico, a gente tem o psicológico, a gente tem o social, cultural e temos o lar. E dentro desse lar, o que é que precisa ser de base? Então na primeira infância a gente fala assim, os primeiros 7 anos da vida de alguém vão marcar a vida dela para o resto. Todo o longo aí da vida adulta, ao longo da sua vida adulta. Então, o que aconteceu nos primeiros anos? O que há aí nessa base? Então assim, uma base que é marcada pela falta da conexão afetiva entre pais e filhos, isso, ela vai trazer consequências. E hoje a gente tem muita desinformação, e aí tem muita gente que coloca hoje como que, nossa, agora o papo não bata no filho. Eu já fui essa pessoa, até eu compreender primeiro quem eu era e compreender o que a ciência trazia, né, de estudo sobre isso. Então nós temos uma sociedade extremamente adoecida porque não consegue compreender a base, porque é da base que vem tudo. E tudo acontece na infância? Né? Com certeza. Todo trauma é na infância? É a origem de tudo, né? Todo trauma é na infância? Sim e não. Depende. Às vezes até antes da gente nascer, a gente tem um trauma, né? Isso. Tem um trauma até antes de nascer e tem as coisas que acontecem ali na adolescência e na vida adulta. Fato. Mas na infância eu estou imprimindo um caráter. Exato. Na infância, os pais são o espelho dos filhos. E esse espelho pode refletir uma pessoa que eu quero ser ou não. Pois é, exatamente. Né? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é muito boa essa colocação. É o momento de tomar como referência a pessoa que nos deu a vida, né? Isso, qual a referência, né? Temos mais um ouvinte aqui mandando um áudio que eu vou reproduzir aqui para vocês. Estou aqui ligadinha na rádio, já compartilhei, estou amando o conteúdo de vocês, é algo de suma importância, como vocês já falaram. O caso de Larissa Manoela é um caso que veio à tona, né, na mídia por ser famoso, mas quantas pessoas no anonimato estão vivendo isso, né? Pessoas que são coagidas por seus pais e não têm, mesmo numa vida adulta, dependência nenhuma para tomar atitude sobre a sua própria vida. E quando a gente passa a estudar e ter conhecimento da psicanálise, né, da psicologia sobre essas personalidades, nos ajuda a abrir os olhos em relação aos relacionamentos que às vezes a gente acaba se envolvendo ou estando envolvido, né, no caso da família,
que são relacionamentos tóxicos e que às vezes o afastamento, né, ou a consciência de que a personalidade da pessoa é assim, para a gente poder saber lidar, é de suma importância. Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Meu nome é Magali. Obrigada, Magali, pela sua participação. Isso que ela falou é extremamente importante. Eu acredito que ela colocou aqui em pauta a necessidade da gente reconhecer que tem alguma coisa de errado e procurar a ajuda de um profissional. Sim. Né? Para poder contornar a situação. Sim. Seria o momento deles procurarem, de repente, uma terapia? Sim, com certeza, né? E às vezes a gente... Isso é muito engraçado, porque às vezes a gente sugere isso e a pessoa diz, tá tudo bem, não tem nada não. É isso e aí quando se abre para as questões, começa me fala da sua infância, o que aconteceu lá? Eu queria o colo do meu pai. Pois é. Eu queria que minha mãe me ouvisse. E aí a gente começa a tratar desses conteúdos e ele assim, mas você não tinha nada. É porque a gente nunca sabe o que tem até sentar na Na poltrona de uma sala de terapia. E o inconsciente dizer pra assim, tá aqui guardado. Exatamente. Né? Até ter um sonho que traz angústia e levar aquilo pra terapia. Então, a importância de procurar um profissional. A gente sempre vai ter alguma coisa que lá no fundo vai trazer incômodo, a gente precisa entender. Eu já atendi pessoas que diziam assim, eu não consigo nem dormir. E aí trouxe a questão do consultório e aí a gente fez ali o processo terapêutico. E ela falou, nossa, tá, agora eu entendo tudo, tá tudo certo. É isso aí. E quanto que aquele ponto ali, se não fosse trabalhado, iria prejudicar a vida daquela pessoa. Então, muito bem colocado aí por Magali. Um beijo, tá? Magali é um amor. Temos mais uma aqui, essa é de Salvador, gente. Olha, temos um ouvinte de Salvador, acredito que pelo nosso aplicativo, né? Pelo nosso aplicativo vocês podem nos acompanhar por qualquer lugar, gente. A gente vai disponibilizar o link depois pra vocês. Olha só a mensagem da Alice. Olá. Eu sou Alice, falo de Salvador e é muito interessante ver como esse caso possibilitou uma abertura de discussões que antes era vista como tabu perante a sociedade. O caso da Larissa Manoela mostra como a família contemporânea vem mudando e que se antes os mais jovens não tinham voz e nem podiam se impor, hoje já se impõem e buscam por mais respeito. Esse caso vai para além dos 18 milhões. Mostra como família pode ser bastante prejudicial para a saúde mental das pessoas. Claro que quando falamos de uma família que não tem uma relação saudável. Eu só espero sinceramente que a Larissa esteja tendo todo o apoio possível e capacitado para ajudá-la e que ela esteja na terapia. Bom, o que essa ouvinte aqui trouxe pra gente é uma coisa muito importante, né? Ela deixou claro que apenas se a relação da família for prejudicial realmente, né? Se for uma relação tóxica, é que a gente precisa tomar isso como um ponto de vista diferenciado de, poxa, será que isso realmente tá me fazendo bem? Né? É uma família que tem uma relação saudável, uma família que respeita a vontade do pai, a vontade da mãe, a vontade dos filhos, né? Porque assim, o amor, claro, precisa prevalecer. O respeito é inegociável, precisa existir em qualquer relacionamento, principalmente no de pai, mãe e filho. Mas, e os limites? Né? Em que ponto que entram os limites? Será que eu estou machucando o meu pai com essa minha atitude? Será que eu estou machucando o meu filho? Né? É o momento da gente parar e pensar se as nossas atitudes estão afetando as pessoas que a gente ama de alguma forma. Não é isso? Sim. Como os ouvintes já perceberam, não existe uma resposta pronta, principalmente para o contexto das famílias. Não existe. Agora vamos pensar o seguinte, uma pessoa que está num ambiente tóxico, gente, ela dificilmente vai ter essa reflexão. Essa reflexão só vai vir aí depois de muita dor, depois de situações como essa midiáticas, entendeu? Quando a pessoa está lá no núcleo da situação, daquela família, ele precisa de uma referência, então ele é pertencente. É lugar ruim, mas ele precisa se sentir pertencente a algum lugar. Exato. Né? Então, assim, dificilmente essa primeira análise de que tem alguma coisa errada nessa relação vai surgir logo assim. Geralmente só surge depois da fase adulta, tá? E pensar na reflexão dos pais. Que tipo de educação os pais estão oferecendo para os filhos? Porque a gente fala muito de meu filho tem que me obedecer. Foi o que a gente ouviu, tá? Mas obediência cega é doentio também.
Do mesmo jeito que a gente deixar os filhos fazerem o que querem. Por quê? Porque a gente precisa de orientação permissiva, né? Essa educação permissiva de que eu não posso dizer não posso, né? O pai tem que achar bonitinho tudo que o filho faz. Esse não é o ponto, né? Mas que tipo de educação esse pai tá levando para esse filho, refletindo o quê? Será que eu realmente tenho razão em tudo que eu tô fazendo? Será que eu realmente tenho razão em usar palavras que machuquem, que eu não gostaria que usassem comigo, mas eu uso com meu filho para mostrar para ele que eu sou a autoridade? E aí a gente passa a refletir, e a educação desses pais? E aí a gente vai para um caminho longo. Mas se a gente hoje tem a oportunidade de ter conhecimento e alcançar outras formas de falar, de se comunicar, porque nós somos linguagem, a linguagem vai mudando, né? Nós somos seres linguísticos. E aí, se essa linguagem dos filhos com os pais podem mudar, por que não mudar para melhor? Por que não fazer um esforço das duas partes? Verdade. Tem outro ouvinte aqui. Oi, Dimítria. O meu nome é Deixa Pra Lá, Não Quero Dizer. Ótimo. Oh, adorei. O programa é da hora. Vou compartilhar. E agora eu vou mandar um papo reto. Mandou um papo reto, hein? Eu acho que a Larissa era abandonar os pais. Que família que nada, ela tem que pensar nela mesma. Esses pais estão por fora. É ela quem ganhou dinheiro. É rompimento e pra sempre. Olha que mensagem forte. Nossa, doeu em mim. Forte. Foi muito direta a pessoa. Não sei se é homem, se é mulher, quem é, se é daqui, se não é. Mas é uma mensagem de uma pessoa que eu acredito que sabe o que tá dizendo. Sim. Pelas palavras. E aí a gente olha assim, tá? Quando eu tenho um papo reto desse, eu costumo dizer assim, tem alguma coisa aí nesse papo reto. Será que tem caroço nesse angu? Isso, mas tem uma questão aí nesse papo reto, né? Será que não tem aí também uma família disfuncional? Tá? Mas falando de ruptura de laços, é muito complexo. Não é da noite pro dia. E não é algo que diz assim, nossa, a Larissa, quando ela vai romper com os pais, vai ser feliz para sempre. Não é assim que funciona. Não existe. Não existe. Por quê? Porque ela pode ter a mídia inteira, milhões de seguidores, milhões de pessoas, o noivo, mas sempre a referência de pai e mãe. Rede de apoio, né? Rede de apoio. Vai falar. O que acontece muitas vezes é um limite saudável, um afastamento saudável. Né? Estabelecer isso. E às vezes os pais dela não vão entender os posicionamentos dela. Né? E ela precisa também começar a aprender a lidar com essa outra parte. Que isso se faz no consultório de terapia. Mas eu falo pra esse ouvinte aí, bora fazer uma análise. É isso, eu achei uma resposta muito pessoal, né? Foi uma coisa assim do tipo, eu sei o que eu tô falando. Foi uma coisa muito direta, como se, não sei se estamos certas, né? Sim. Ao pensar que a pessoa pode ter vivenciado algo parecido ou alguma relação tóxica também com a família, né? E que se libertou disso e hoje vive bem ou pretende se libertar, né? E tá tendo essa situação de Larissa como... digamos que uma base para isso, para tomar essa atitude, que eu acredito que é uma coisa que vai acontecer com muitas pessoas, visto que Larissa é uma influenciadora de grande alcance e potencial, né? Mas eu acredito que sim, que se isso for o seu caso, ouvinte querido ou querida, que você entre em contato, né, com um analista, um psicanalista, um psicólogo, não sei, e faça um tratamento, né, para poder de repente descobrir a raiz do que está causando esse seu pensamento, né? Temos aqui duas psicanalistas maravilhosas conversando ao vivo, né? Tem a Luana. Já tem oportunidade boa aqui. Tem a Luana, tem a Dimítria. Aí você pode marcar assim sua sessão, né, com a gente e descobrir aí o que está acontecendo com você. Ou se não for seu caso, a gente gostaria de entender mais um pouquinho, né, esse seu ponto de vista direto, mas respeitamos a opinião de todos e eu acho que esse programa é feito pra isso, pra gente tretar. E quanto mais opinião treteira como essa, melhor, né, gente? A gente gosta de gente que vai direto ao ponto mesmo, que fala a verdade. Tem uma pessoa aqui que disse: perfeito programa. Lembrando que existem inúmeros casos reversos em que idosos são reféns e até mesmo forçados a fazer empréstimos e afins, né? Sim. Aqui foi do próprio Léo Vieira daqui, né? Da nossa locução, da nossa rádio. É verdade, né? Assim como tá acontecendo com a Larissa,
acontece Sim. também com os pais, Sim, com os idosos, sim, em sim. que filhos tomam a conta de tudo e vrá, né? E são casos que não são assim, um caso isolado, não. Tem muitos casos de pais que chegou a uma certa idade, os filhos acham que esses pais, já não, eu não tô falando aqui de pessoas que têm uma doença, né, ou que sejam acamados, ou que têm Alzheimer, não, são pessoas que ainda estão lúcidas, que podem resolver suas coisas, e aí vem esses filhos, que também aí a gente precisa entender até que ponto isso foi uma permissão do pai ou não, isso é muito complexo, né, quando esse filho ele vem para tomar as contas do pai, toma empréstimo e faz tudo e bagunça a vida dos pais, e aí é onde a gente entra, até que ponto houve permissividade. E tem uma grande diferença, né? Sim. Do filho que cuida dos pais e Sim. por isso ele assume as finanças, porque Sim. ele tá ali cuidando, os pais são debilitados, ele tá Isso. cuidando, enfim. E tem aquele filho que, olha só, eu vou colocar meu pai no asilo e vou pegar o cartão dele e ficar pra mim. Isso Aí é uma diferença muito Sim, que usurpa discrepante. das coisas dos pais. Isso aí é totalmente diferente. É claro que queira Deus que todos os filhos, todos os pais tenham, né, esse privilégio de ter os filhos para cuidar deles na idade a idade, melhor idade, né, na velhice ali, quando estiverem mais idosos. É isso aí, gente. E esse foi o nosso primeiro programa Treta.com com a nossa convidada super especial, que é a Luana. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação e convidar vocês, todas as terças e quartas-feiras, às 4 horas, estaremos aqui reunidos com uma nova treta aqui, tá? Pra gente discutir. E a participação de vocês é super importante pra gente, né não? E aí, Luana, eu gostaria que você falasse agora com o público, fizesse suas considerações finais. Assim, o que pensar dentro do contexto de família? Nós, enquanto seres humanos, refletir que tipo de família a gente está construindo, né? Principalmente quem tem filhos, quais as palavras que eu estou usando, né? E eu quero ressaltar muito, principalmente pais que têm filhos em idade escolar. Essa cobrança do que você precisa se destacar, você precisa tirar 10. Não, o filho precisa ser bom. A gente cria filho para que o filho, né, estude, para que o filho seja alguém. Mas até que ponto isso é adoecedor, né? Porque eu ouvi uma mãe, por conta de uma nota de um filho, a mãe humilhar essa criança na frente de uma escola quase inteira. Nossa, né? pesado. Então, isso aqui não é nota pra você. Pesadíssimo. Né? Em casa a gente conversa. Então, assim, isso é super humilhante para um adolescente. Será que isso faz com que ele queira continuar aprendendo? Né? E aí, os pais muitas vezes acham que mostrar para quem tá ao redor, porque a gente, infelizmente, a gente cresceu numa sociedade que pensa assim, eu preciso mostrar para quem está olhando que eu sou um bom pai. Não é isso. Quem tem que dizer que a gente é bom ou mau pai é os filhos da gente. Isso, que estão sendo criados com a gente. Isso, né? Então isso acontece com o bebê quando ele está numa idade de colo e que faz birra, porque birra não é decisão da criança. Eu já quero lá defender os bebês e as crianças, não é decisão dele. Eles não têm o cérebro desenvolvido para pensar, ali estão em o quê? Uma demanda emocional que precisa ser acolhidos, mas quem está do lado de fora diz assim, bate, né? Deixa chorar, sai andando que ele vai atrás. Isso é extremamente adoecedor para o psicológico dessa criança. Então nós precisamos pensar o modelo de educação que nós estamos tendo, pai com filhos, né? E os filhos também olhar para esse pai, respeitando os limites que existem de autoridade, né? E pensar o seguinte, eu devo o princípio de honra aos meus pais. Mas a partir do momento que se torna adoecedor, precisa existir um limite saudável. É claro que quando a gente fala isso na adolescência é mais complexo. Sim, a adolescente não vai sair de casa, não vai fugir, claro que não. Mas a gente tem uma gama de adolescentes aí muito adoecidos por falta de limites, pela permissividade, por outro lado, pelo adoecimento emocional. Tá? E no mais, agradecer a todos vocês, gente, obrigada pela participação, a todos aqui no Instagram, aqui na rádio, a Dimítria, por me convidar aqui, tá estreando esse programa com ela, assim, foi uma honra. E que Deus abençoe a todos e vamos avante, né? Treta.com. É isso aí. Obrigada, Luana, pelo seu carisma, por compartilhar de tanto conhecimento aqui conosco. Obrigada, meus ouvintes queridos, por participarem aqui, meus ouvintes da Rosário. Obrigada, Rosário, também, por essa oportunidade incrível de estar aqui, né? E é isso aí, gente. Teremos muitas tretas às terças e quartas-feiras, às 4 horas, gente. Ficamos por aqui e até a próxima.